Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez a essa jornada linda da leitura e do estudo aprofundado das 50 leis para você ser a paz no caos, com duas leis extras. E para você ser a paz no caos, você precisa estar muito bem treinado, porque o caos está garantido. Mas como você vai se comportar ele é o que vai fazer a diferença na tua vida. E é isso que a gente vem construindo nessa nossa jornada com as aulas. Leituras e aulas das 50 leis para ser a paz no caos. Então hoje a gente já está chegando, a gente chegou na lei 13. Na dúvida, ame. Olha o nome dessa lei. Olha aqui. Lei 13, na dúvida, ame. É um dos maiores desafios nossos e um dos maiores desafios do ser humano viver o que Jesus Cristo principalmente pregou pra gente. Eu vou começar a leitura e depois a gente vai aprofundar um pouquinho dentro desse nosso estudo. Então, lei 13, na dúvida, ame. O amor é a força que transcende o medo, dissolve incertezas e cria oportunidades onde parecia não haver nenhuma. O amor é o maior ato de força, coragem e sabedoria em um mundo repleto de caos. Por que essa lei existe? Vivemos em um mundo onde há dúvidas, medos e divisões são constantes. A reação mais comum é fugir, atacar ou se retrair. O amor, no entanto, é a única força capaz de transformar o caos em harmonia. Jesus Cristo demonstrou isso em suas ações e ensinamentos. Ele nos deixou o exemplo supremo. Quando as pessoas esperavam retribuição, ele respondeu com compaixão. Quando haviam motivos para desistir, ele escolheu servir. Quando a dúvida parecia maior do que a fé, ele escolheu amar. No livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon, vemos pessoas comuns enfrentando decisões diárias com a pergunta: o que Jesus faria? Em cada situação, a resposta estava ancorada no amor. Amor próprio para reconhecer seus valores e dignidade, amor ao próximo para agir com empatia e justiça e amor a Deus para caminhar com propósito. Essa lei existe porque o amor não é uma emoção passiva, mas uma escolha ativa. Amar requer esforço, decisão e um compromisso de buscar sempre o que é bom e verdadeiro, mesmo nas situações mais desafiadoras. O que está por trás disso? O amor próprio como alicerce. O amor começa com você. Quem se ama se cuida e se respeita. Esse amor não é egoísta, ele é a fundação que permite oferecer aos outros o mesmo cuidado e aceitação. Ame ao próximo como a si mesmo, Mateus 22, 39. Sem amor próprio, qualquer tentativa de amar os outros se torna superficial e desgastante. O poder transformador do amor. O amor não é apenas um sentimento, é uma energia capaz de mudar realidades. Estudos neurocientíficos mostram que a prática da compaixão e do perdão reduz o estresse, melhora a saúde mental e fortalece o sistema imunológico. Segundo a Universidade de Harvard, atos simples de amor e gratidão ativam circuitos cerebrais que promovem bem-estar e resiliência. Quando você age com amor e cria uma espiral positiva que se beneficia não apenas você, mas também todos ao teu redor. Amar em ação, o exemplo de Jesus e os outros líderes. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o maior é aquele que serve. O editor, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, deixou de publicar conteúdos nocivos, assumindo uma posição corajosa, transformando o seu ambiente. Madre Teresa dedicou a sua vida aos marginalizados, não porque era fácil, mas porque era a coisa certa a ser feita. Esses exemplos nos mostram que o amor em ação é o antídoto contra o egoísmo, a dúvida e o medo. Exemplos reais e inspiradores. Martin Luther King
Liderou um movimento de direitos civis nos Estados Unidos não com ódio ou violência, mas com amor. Seu compromisso com a não violência e a compaixão transformou uma nação e inspirou o mundo. Desmond Tutu, na África do Sul, enfrentou anos de apartheid com a mensagem de perdão e reconciliação. Ele acreditava que o amor era a única forma capaz de curar feridas profundas e unir o povo dividido. Rosa Parks, em seu ato de amor próprio e dignidade, ao se recusar a ceder seu lugar em um ônibus, desencadeou um movimento que mudou a história. Rosa não agiu com ódio ou rancor, ela agiu com amor pela justiça e pela igualdade. Como aplicar essa lei 13, na dúvida ame, no seu dia a dia? O exercício do amor próprio. Diariamente anote 3 coisas que você aprecia em você mesmo. Cultive o hábito de falar com você mesmo com a gentileza e encorajamento. Pratique pequenos atos de amor ao próximo. Ofereça um sorriso, um elogio ou um gesto de ajuda a alguém que não espera por isso. Ouça sem interromper. Muitas vezes o maior ato de amor é simplesmente estar presente. Escolha a compaixão em momentos de conflito. Quando confrontado com uma atitude rude ou agressiva, respire fundo e pergunte: o que Jesus faria aqui? Responda com gentileza, mesmo que isso vá contra seus impulsos iniciais. Crie um diário do amor. Registre diariamente como você amou a si mesmo, ao próximo e a Deus. Reflita sobre o impacto dessas ações e ajuste sua abordagem com o tempo. Benefícios claros. Transformação interna e externa. O amor dissolve mágoas, elimina ressentimentos e cria espaço para a paz e a alegria genuína. Fortalecimento emocional e espiritual. Amar mesmo em tempos difíceis eleva seu estado de espírito e aumenta a sua resiliência. O impacto coletivo. Cada ato de amor gera uma reação em cadeia, promovendo um ambiente mais harmonioso e cooperativo. Mensagem final para a gente fechar essa lei 13. Na dúvida, ame. E antes de agir, coloque-se no lugar do outro. Pense no que faria se estivesse em seus passos. Conta-se a história de um humilde lenhador que confiava seu bebê ao cuidado de um cão fiel enquanto saía para trabalhar. Um dia, ao retornar, viu o cão correr ao seu encontro com sangue na boca. Sem refletir, tomado pelo pânico e pela dúvida, o lenhador agiu por impulso, atacou o cão que até então sempre lhe fora leal. Só depois, ao entrar no quarto, encontrou o bebê dormindo tranquilamente no berço e ao lado uma cobra morta a mordidas. O cão havia dado a vida para proteger o pequeno. Essa história nos ensina a pensar, a amar e a escolher a empatia antes de a reação. Muitas vezes julgamos sem compreender, reagimos sem ponderar e ferimos quem mais nos ama. Na próxima vez que a dúvida surgir, pergunte-se: e se fosse eu no lugar dele? Que o amor seja sempre sua primeira escolha e a cada decisão seja guiada por um coração generoso em uma mente serena. Então, você conseguirá, na dúvida, amar? Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. Na dúvida, ame. Não importa a incerteza, o conflito ou a dúvida que surja. A resposta mais sábia e corajosa será o amor. É ele que transcende barreiras, cria possibilidades e deixa um impacto eterno. Diante da sua próxima dúvida, o que você escolherá? Aqui a gente conclui essa lei que é, vou falar, extremamente poderosa e ao mesmo tempo extremamente desafiadora, né, para a gente colocar ela em prática no nosso dia a dia. E muito me deixou impactado essa última história que eu sempre fecho cada um dos capítulos, né, sempre com uma mensagem sobre o cachorro que veio todo ensanguentado, né? Então, olha que interessante.
Você faria diferente? Você ia lá ver primeiro? Como é que é? Fácil a gente falar depois que a gente está na perspectiva de um outro olhar, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, na dúvida, ame. E eu vou dar um parecer para vocês. Saiba do seguinte, você às vezes não entende que a dúvida, a dúvida é porque dividiu a força. Tá? O diabo é que divide, então a dúvida é do diabo. Toda vez que você estiver em dúvida e você não tiver convicção de uma coisa, na dúvida, ame. Ame, coloca o amor em primeiro lugar. Porque quando você faz isso, você consegue ter clareza, você consegue ter discernimento, né, de fazer o que tem que ser feito bem feito. E eu sempre falo para as pessoas, nas minhas mentorias, na minha formação de reprogramação comportamental positiva, que tem um tempero mágico. Um tempero mágico para você mudar tudo na tua vida. E esse tempero mágico é o amor. Quando você faz assim, ó, você pega uma pitadinha e ó, joga amor naquele mendigo de rua. Ele não vai ver, você faz, joga um amorzinho pra ele. Uma outra pessoa, você começa a trabalhar com o tempero de amor em todas as situações. E principalmente em uma situação, quando você não gosta do que você faz. Eu vou te dar uma dica. Para você fazer o que você ama, você necessariamente precisa fazer com amor o que tem que ser feito. Olha que é isso. Para você fazer o que você ama, você tem que fazer o que você está fazendo com amor, mesmo que não ame. Então, tipo assim, na época da pandemia, eu fiz um combinado com a minha esposa que eu lavaria a louça, era uma das coisas mais desafiadoras para mim. Não gostava daquilo. E aí eu fui viver a prática na dúvida ame. Eu falei, caramba, eu vou encontrar um prazer nessa história aqui. E aí eu comecei a botar um sonzinho, comecei a lavar aquela louça, como é que eu faço para ficar cada vez melhor, ganhar tempo, agilidade, entregando com qualidade. Então, na dúvida, ame. E eu fiz com amor aquilo e que eu vou falar para você, melhorou a minha vida, a vida da minha família, que você não faz ideia. Então, todas as vezes que você estiver em dúvida, sempre opte por amor. Em seus passos, o que faria Jesus? E quando você decide amar, você decide ser quem você realmente é, que é a nossa essência, é o amor, porque a gente veio do Pai a gente vai voltar e nós somos parte dele. E ele é essência pura de amor. O amor não é uma emoção, o amor é uma frequência. O amor não é resposta, ele é posicionamento. O amor não é sobre o outro, é sobre o tipo de pessoa que você escolhe ser em qualquer situação. Na dúvida, ame. Significa escolher a versão mais elevada de si mesmo. Amar é uma resposta que te mantém alinhado com Deus. E o que os estudos científicos mostram pra gente? Que o amor clareia a mente. No amor que você acaba pensando melhor, o funcionamento do seu cérebro, ele se torna mais irrigado, ele sai do estado da luta ou fuga, que a gente sempre fala, porque você reage, você parece um animal, porque e sempre vai para cima ou sai correndo. Isso tudo é um mecanismo de defesa e o teu cérebro ele rouba toda a tua corrente sanguínea, ele coloca para as suas extremidades, para o braço e para as pernas, para quê? Para que você tenha força para lutar ou força para correr. E se caso tenha algum sangramento na parte visceral, eu sangro menos. Então é um instinto de mecanismo de defesa do teu corpo. E quando você ganha noção disso, você fala, peraí, eu tô querendo lutar ou fugir do quê? Respira. Pratica a sua presença no momento presente e escolha o amor. Conscientemente, aí você vai ver que você vai estar irrigado e que irriga mais ainda o eixo cerebral e aí você vai começar a pensar melhor. Então o estado de amor, ele ativa o sistema do sistema nervoso simpático e parasimpático, ele ativa o parasimpático, reduzindo o medo e a reatividade. Porque você sabe que não é o fim, você sabe que aquela ameaça ela não é real e você começa a se sentir mais pleno quando você faz a opção de, em qualquer situação que você tiver dúvida, optar pelo amor. A ciência mostra que decisões tomadas com amor são mais claras, inteligentes e funcionais. O ódio ativa a amígdala, a impulsividade. O amor ativa o pré-frontal, a sabedoria.
Olha que doideira. Então, ó, tem uma parte do cérebro que é o bicho, é o animal, é o reptiliano, que vai atacar em vez de pensar. E a outra parte, que é a parte da sabedoria, tanto é que o nosso cérebro se divide de uma forma bem interessante, né? A gente tem aqui uma parte dele reptiliana, que é a grande maior parte, daí uma parte racional e uma parte pequena que é dessa emoção, que é a parte do neocórtex, né? Que é a parte da sabedoria, que é a parte dos gênios, né? Então, quando você começa a optar e amar na dúvida, isso não vai ser ingenuidade, isso vai ser inteligência emocional de altíssimo nível. O amor nunca enfraquece, o amor sempre organiza. E se a gente usar os saberes milenares que eu citei tanto na leitura, quanto eu sempre cito aqui, tem outros saberes milenares, porque está aí já na história, né, que é saber o que é lá no passado que as pessoas faziam, né, com sabedoria. Então tudo que você faz volta, tá? Isso você tem que saber, é uma lei de Isaac Newton que se une com várias outras leis que são das leis herméticas que funcionam e regem a tua vida, mesmo você sabendo que ela existe ou não. É uma lei inevitável. Tudo que faz volta, mas volta primeiro dentro de você. Então fica atento. O que é que você está... Jesus Cristo falou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você vai semear a partir de agora? Se você semear o amor, você vai colher amor. Se semear ódio, você vai colher o quê? Matemática. Presta atenção. O amor que você entrega não volta só pelo mundo. Ele volta pelo seu próprio coração. Então, se você começar a prestar atenção, à medida em que você mede, você também vai ser medido. Se você começar a prestar atenção, um ato amoroso purifica a sua própria mente. O amor abre o canal da abundância e fecha a porta do caos. Amar é proteger do que o ódio faria dentro de você. Então, quando você escolhe a praticar o amor de uma forma consciente, se em qualquer situação na dúvida você passa a amar, você odeia fazer aquilo que você está fazendo, mas se você for lá e fazer com amor, você vai ser conduzido a fazer o que você ama. Isso é um poder absurdo. Experimente, me prove que eu estou errado. Eu gosto muito disso. Balela, eu li isso daqui, né? Pratica. Pratica com persistência, com determinação, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. A sua vida ela vai se tornar um outro nível de resultado. Por isso que você está aí fazendo o que você faz, todo dia a mesma coisa, e tendo o mesmo resultado. Como é que você quer isso? Você nunca experimentou colocar a dosinha do amor mesmo de verdade. Em você, nos outros e para Deus. Quando você fizer isso, você vai ver que é muito bacana. Então a prática de você ter 3 pilares para você fazer esse amor consciente, e não é infantil, não é poliana, não é um positivismo tóxico, não, é racional, é uma escolha. Então amar-se a si mesmo é em primeiro lugar, coloque limites claros. O amor não é autoabandono. Se você percebe que você tem lugar para melhorar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, já começa. Se você percebe um monte de coisa que você está deixando a desejar consigo mesmo e só fazendo pelos outros, ajuste, né? E aí você começa a se amar com lucidez. Segundo pilar, amar a si mesmo e amar com lucidez, não somente a si mesmo, como as situações dos outros e a Deus, né? Você começa a agir cada vez mais com verdade. Porque quem ama, trabalha com a verdade. É um valor absoluto. Não com carência. Você não tem que mais ficar com esse papelzinho de vítima, de coitadinho. Quem se ama faz o que tem que ser feito bem feito. E o amor, amar sem perder a integridade. O amor não te diminui, pelo contrário, ele te posiciona. O amor, eu tenho como a fazer uma liderança com amor. Eu tenho condições de ser liderado e ser um belo de um funcionário fazendo o que eu tenho que fazer com amor. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Então, na dúvida, ame, mas ame com consciência. E isso que eu acabei de falar, amar como ato de liderança interna. Então, o amor é o domínio próprio. Amar quando é fácil é emocional. Amar quando é difícil é espiritual.
Quem escolhe amar no caos se torna referência, um eixo, uma base sólida e ilumina as trevas que está sendo dominada por esse mundo. Amar é uma decisão que separa quem vive reagindo e quem vive liderando a própria vida. O amor não é uma reação, o amor é uma direção. E fica para a gente fechar esse nosso encontro de hoje, vamos fazer uma prática, né? Para a gente ampliar isso, para que a gente realmente coloque em prática, na dúvida, ame na vida real. Quando você estiver confuso, quando você estiver emocionado, irritado, magoado ou perdido, que é justamente naquela sensação de lutar ou fugir, a gente precisa centrar a respiração aqui no coração. Ó. Quando você inspirar, inspira como se estivesse sentindo a sensação que o teu coração está enchendo. Ó. Aí você faz uma pergunta para você. O que minha versão mais elevada faria agora? Faça essa pergunta. O que Jesus Cristo faria agora, depois dessas 3 inspirações, que é a sua versão mais elevada, porque você e Ele é um só. Nós somos todos a mesma fonte. E a centelha divina que habita em mim, a centelha divina que habita em mim, habita em você também. Então respira 3 vezes, cria essa conexão com o teu centro, com o reino. Porque o reino de Deus está aqui dentro de você, nesse órgão que é maravilhoso. Então respira para você botar uma frequência cardíaca satisfatória e pergunte: o que a minha versão mais sábia, mais elevada, o que minha versão próxima de Jesus Cristo faria nesse momento? Aí sim, você vai ter algumas respostas, tipo, agiria com mais calma, falaria com mais verdade, recuaria, mas com sabedoria, acolheria com compaixão, se importaria mais com o próximo, escolheria ser mais luz. Então isso sim é ativar com consciência e, na dúvida, ame a sua versão mais elevada. Sempre ela vai escolher o amor de uma forma inteligente. Inteligente vem de inteligere, que gere internamente, ou seja, que faz melhores escolhas. Então, não tenha dúvida. Ame. Esse é o meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. É uma das mais desafiadoras leis que temos no livro, porque nunca a gente foi ensinado a amar, por mais que há 2000 anos atrás veio um cara que veio só falar do amor, mas inconscientemente ele foi pregado na cruz, ele não foi entendido, até hoje muita gente briga, não sei o quê. Então o amor parece algo tóxico, mas não é. É maravilhoso. Experimente. Experimente e depois me conta os resultados. E a gente se vê na próxima lei.